Quando o orgulho abre as portas para o cativeiro. No reino, no palácio, tanto na casa de Ezequias como na casa de Arma, que Ezequias não tivesse mostrado ao rei da Babilônia. E isso aqui me chamou muita atenção, né? Que essa empolgação de Ezequias me chamou muita atenção, que ele não estava nem aí, que aquilo que ele estava fazendo futuramente poderia trazer uma desgraça terrível para Israel, como trouxe. O versículo 7 vai falar que, e o 6 também, que Isaías, então, o mesmo Isaías que levou aquela palavra, né, de advertência para Ezequias, e também uma palavra que ele estava sendo abençoado com mais de 15 anos de vida, foi o mesmo profeta que chegou para Ezequias e perguntou: quem são aqueles homens que estavam aqui? O que eles vieram fazer aqui? E Ezequias, então, pensando que era o cara, né, porque o chefe de Estado se preocupar com ele, ele começou a falar: eles vieram da Babilônia e me trouxeram cartas, presentes, e eu recebi eles aqui. E aí Isaías faz a pergunta: mas o que eles viram? Eles viram tudo. Eu mostrei o ouro que eu tenho, a prata, eu mostrei a casa de Arma, inclusive aqueles mísseis balísticos que a gente tem aqui, eu mostrei, né? E ele foi mostrando. E aí veio a sentença do Senhor, veio o juízo do Senhor para Ezequias. Por que fizeste isso? Teus filhos serão eunucos na Babilônia. Olha que forte isso, querido. Olha que forte. Quando o pai, ele não é a porta, ou ele não é o filtro para a sua família. Ele permite que entre tudo dentro da sua casa. Ainda mais quando ele começa a mostrar presentes. Ainda mais quando ele começa a mostrar toda a riqueza que ele tem, inclusive as armas. Querido, olha que perigo. Quando você mostra as suas armas para o teu inimigo, você acha que ele vai vir com armas inferiores à tua? Ele vai vir com armas melhores. Isso é estratégia de guerra. Não é, pastor? É estratégia de guerra. O cabra abre a porta do palácio, mostra ali a casa de arma, o inimigo vê que arma que ele tem. Você acha que ele vai vir com a mesma arma que ele viu? Não, ele vai vir com armas melhores. E é essa a estratégia do inimigo. Ele sabe que armas que nós temos. E às vezes nós estamos usando armas humanas, ou armas que nós não vamos ter êxito na nossa luta, que já é uma luta muito desleal, não é? Porque é um inimigo que você não vê. Você vê seu inimigo? Você não vê o seu inimigo, mas é uma luta desleal. Tá? Toca nessa pessoa aí que está ao seu lado. Ela é feita do quê? Carne.
carne. Logo, essa pessoa não é sua inimiga, porque a palavra do Senhor diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas sim contra todos os principados e potestades. Aleluia. Contra as hostes espirituais da maldade na região celestial. Então, a nossa luta é espiritual. Toca mais uma vez para ficar bem, para você ficar bem sabido mesmo que essa pessoa que o Senhor colocou no teu lado não é teu inimigo. Então Ezequias, querido, estava com o coração muito orgulhoso. O coração orgulhoso revela o que deveria ser protegido em segredo. Isso é muito forte. Um coração orgulhoso, fala para a pessoa que está ao seu lado. Um coração orgulhoso revela o que deveria ser protegido em segredo. Aquilo que o Senhor te deu tem que ser protegido em segredo. Teus filhos são herança do Senhor. É a palavra que diz que os filhos são herança do Senhor. Eles têm que ser protegidos, escondidos. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa mesma referência tem o pai no seio da sua família. Ele que protege, ele que guarda, ele que cuida. E quando o pai não faz isso, ele abre porta para o inimigo vir e saquear a casa. Estou compreendendo? Então, precisamos tomar cuidado com quem nós permitimos que entre em nossa casa. Às vezes as pessoas vêm com boa intenção, mas de boa intenção, o inferno está cheio. Como esse rei que mandou ali seus súditos levar presente para Ezequias. E como eu disse, Ezequias deveria ser a linguagem de amor dele, né? Receber presente, porque tem pessoas que se derretem quando ganham presente. Ele ficou tão bobo, porque ganhou presente, começou a mostrar tudo. Conta bancária. Né? O que tem na geladeira, olha, tenho muita picanha na geladeira. Tem salmão, camarão, lagosta. Isso aí eu não posso dizer. É segredo. Cupuaçu também é segredo. Mas tem pessoas que são assim, elas gostam, né? Ganham presente e começam a ficar, né, alegre. E foi o caso de Ezequias, querido. Mas só que ele tinha um coração orgulhoso. Porque a fala dele transcreve isso. Porque quando Isaías chegou para ele, e ele disse assim, pensei que nos meus dias houvesse dia de paz. Boa essa palavra, né? Desdenhando do profeta Isaías ali. Mas a sentença veio. E quando Deus, querido, traz o juízo, não existe nada que possa abortar ou atrapalhar a sentença de Deus. Mais tarde, o povo todinho foi levado para o cativeiro. Por causa dessa situação de Ezequias. Ele abriu a porta de uma tal maneira que o inimigo veio, saqueou, levou todo o ouro, toda a prata, as armas, pegou e levou para a Babilônia, levou o povo cativo para a Babilônia. E lá eles serviram por quase 70 anos ali. E dentre esses que foram levados, se você ler Daniel 1, o capítulo 1, você vai ver. Se cumprindo essa palavra que Isaías profetizou sobre a vida de Ezequias, quando ele disse que os 3 filhos seriam levados para ser eunuco no palácio do rei.
Põe aí, Daniel primeiro. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Mais um. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Sabe aquele utensílio que ele mostrou? O ouro, a prata, os vasos de ouro, tudo? Foi levado. E disse o rei a Penaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. O quarto. Jovem em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruído em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendido no conhecimento e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e nas línguas dos caldeus. Olha que forte isso. Quem foi levado para lá? Filhos dos nobres. Em outras palavras, os príncipes. Querido, o inimigo pode ver que ele não pega nenhum desgraçado. Ele só quer aqueles que são bons. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: o inimigo quer você. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você é nobre. Você não é qualquer um. Você é da nobreza. Você é filho do rei. É príncipe. É de você que ele gosta. Mas é de você que ele gosta. É por isso que nós precisamos vigiar sempre, porque o inimigo só está à espreita. Um vacilo nosso, ele arma cilada. E aí foram levados. Agora, olha a revelação aqui. O eunuco procria? Então, quantos filhos nossos estão sendo eunucos? Não conseguem gerar. Ou não vão gerar. Porque nós fomos à porta e deixamos o inimigo entrar e bagunçar toda a estrutura familiar. E é por isso que tem muitos filhos hoje que não são frutíferos. Eu estou falando espiritualmente mesmo, querido. Hoje, uma geração de jovens que são infrutíferos. Não conseguem dar fruto. Por quê? Porque nós, como pais, não protegemos a porta e deixamos o inimigo entrar e bagunçar toda a estrutura familiar. E nós, então, temos vários filhos eunucos, que só serve para uma coisa: servir no palácio do rei. Para mais nada serve. É o que diz o texto. Olha que forte isso. Quando nós abrimos portas de legalidade, o inimigo vem e bagunça. E Ezequias, então, cometeu esse grande erro, esse equívoco, que trouxe destruição para o povo de Israel. Entenda que não foi só ele destruído,
Não foi só ele que perdeu tudo. Uma nação inteira foi penalizada por causa de um orgulho besta de um líder inconsequente. Porque Deus, quando levanta líderes, é para aquele líder liderar e conduzir aquele povo, aquela família, até a conquista daquilo que o Senhor estabeleceu para aquela família. Quando esse líder, então, não cumpre esse papel, ele dá de bandeja para o inimigo fazer o que quer. E foi isso que aconteceu. Aí foi naquele pacote, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Que tem por apelido, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Tudo nome de deuses. E se você vê a característica deles, pessoas dotadas em ciência, conhecimento, jovens compromissados com Deus. A Bíblia não diz que eles se tornaram eunuco, né? Se eles tiveram família, creio que não, porque não, você não vê nenhum descendente de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, você não vê. Talvez se tornaram eunuco. Mas olha o perigo. Quando o orgulho abre as portas para o cativeiro. O nosso orgulho abre portas para o cativeiro. Pastor, mas o que devemos então fazer? Simples. Se arrepender. Isaías então confronta Ezequias, revelando que o profeta percebe o erro espiritual. Isaías, ele era muito ligado. Depois que o Senhor curou Isaías, depois que o Senhor restaurou Isaías, ele se tornou um profeta messiânico. Mas enquanto Isaías estava ali, amparado pelo rei Uzias, que Uzias, em hebraico quer dizer apoio, muleta. Então Isaías, ele estava sempre com a sua muleta, com o seu apoio. Quando Deus tirou o apoio dele, aí então revelou o pecado de Isaías. Depois que o Senhor restaurou e ele purificou seus lábios, porque o pecado de Isaías estava onde? Nos lábios, na boca. E aí então Deus restaura a vida de Isaías, e ele se tornou um profeta messiânico e começou a profetizar. E ele entregou mensagens duríssimas para Ezequias. Então, querido, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela essa frase. O profeta hoje é aquele que confronta com amor, mas com verdade. Então não tenha medo de falar, não tenha medo de profetizar. Fale a verdade. Doa quem doer, fale a verdade. Mas entendendo que é com amor. Amém? Então Deus, ele levanta vozes proféticas, e eu quero declarar que o Senhor está levantando vozes proféticas essa manhã para chamar de volta ao foco certo. Ele não destrói a nossa imagem. Amém? Deus está levantando as vozes proféticas essas últimas horas para trazer o povo de volta ao foco. Porque o povo tem perdido o foco. E o povo, então, foi levado cativo, serviu ali. Vocês conhecem a história? Como que esse povo padeceu? Foi subjugado. Foi penalizado.
por conta desse rei. O orgulho e a confiança nas alianças humanas trarão consequências futuras. O tesouro que ele se orgulhou de mostrar serão tomados. Bem? Então, o orgulho e a confiança nas alianças humanas terão consequências futuras. E é isso que precisamos ver com quem estamos fazendo aliança. Porque uma aliança, uma vez firmada, pode trazer consequências terríveis. E uma coisa que o povo precisa aprender é saber escolher certo. Amém por isso. Mas tem pessoas que não sabem escolher. E aí se arrependem das alianças que fazem. E uma vez que você faz aliança, querido, aprovada por Deus ou não, ele tem que abençoar, sabia? Pastor, mas que base bíblica para isso? A história dos Gibeonitas. Lê lá. Lê a história dos Gibeonitas. Eram povos vizinhos, enganaram o povo de Israel, dizendo que era povo distante. O povo, então, de Israel fez uma aliança com os Gibeonitas sem consultar a Deus. E aí, quando Israel descobriu que os Gibeonitas eram vizinhos, porque era a próxima nação que Deus disse que os filhos de Israel iriam destruir, e aí, quando eles souberam que foram enganados, foram lá querer matar os Gibeonitas. Os sacerdotes falaram, não, vocês fizeram uma aliança. E uma aliança, uma vez feita, Deus tem que abençoar. Então, o conceito de aliança na Bíblia é tão tremendo, tão profundo, querido, que Israel estava em guerra e os gibeonitas estavam sendo atacados pelo inimigo. Eles falaram, olha, estamos sendo atacados, vem nos defender, temos uma aliança. O que aconteceu? Josué teve que orar. Eu disse quinta-feira aqui, Josué orou e o sol se deteve, para que ele pudesse então terminar a guerra dele e ajudar os gibeonitas na guerra que eles estavam passando. Olha como é forte a aliança. Deus parou, por causa de uma aliança, sol e lua se deteve quase um dia, para que o povo de Israel também viesse ajudar os gibeonitas que estavam sendo atacados pelo inimigo. Olha que forte. Era uma aliança que Deus aprovava? Não era uma aliança que Deus aprovava. Deus não disse, olha, vai lá porque essa aliança eu aprovo. Não, eles não consultaram a Deus, simplesmente fizeram aliança. E aí, quantos de nós fazemos aliança que Deus não aprova? Não é verdade? E depois sofremos a consequência. Pastor, mas o que eu devo fazer? Se arrepender, querido. Simples assim. Se arrependa. E se essa aliança for um casamento que você adquiriu, uma aliança que Deus não aprovava, mas por conta da tua alma que te enganou, aí você fez essa aliança, o que deve fazer? Ora para Deus levar. Meu Deus. Ué? Ou transformar. Deus pode transformar? Sim, eu creio que pode. Mas a pessoa tem que querer. E quando a pessoa não quer? E aí? Então, são alianças aqui, ó. São alianças que foram feitas sem consentimento de Deus. Olha o transtorno que trouxe para o povo de Israel. Quantos jovens foram servir como eunuco no palácio do rei? Se tornaram pessoas infrutíferas. Hã?
Quem quer casar com o eunuco aqui? Ninguém, né, querido? Ninguém. Né, Ana? Queria casar com o eunuco? Não, né? Mas foi isso que aconteceu. Jovens perderam a sua dignidade por conta de um rei que não soube guardar a sua casa. Amém? Então a resposta para tudo isso que esse povo viveu foi o arrependimento. Foi o arrependimento quando eles sentavam à margem do rio e ali pediu para eles cantarem música de Sião. Aí o povo começou a entrar em arrependimento. Salmo 137. Mas também, se não me engano, o 126 também fala. Então, olha, eles se lembravam ali, começavam a cantar as músicas de Sião. Então, o povo começou a entrar em arrependimento. E aí o Senhor trouxe, então, o livramento para o povo. Começou a trazer a restauração. Usou ali Neemias para restaurar os muros, a cidade que tinha sido destruída. Usou Esdras para restaurar o altar. A primeira coisa que foi restaurada, quando o povo, o rei Artaxerxes deu a carta para ali a restauração do muro, a primeira coisa que eles restaurou foi o altar. E é isso que o Senhor quer, que nós restauremos o altar. Amém? O pecado de hoje não pode se tornar o cativeiro da geração seguinte. Então se arrependa. Porque os nossos filhos, nossos netos não podem pagar pela nossa mal escolha. Eles não podem. Nossos filhos e netos eles não podem pagar porque nós escolhemos mal. Pelo contrário, eles têm que viver um legado de bênção. Eu ministrei aqui sobre legado e herança. Eles precisam viver o legado. A herança pode acabar. Como a herança do filho pródigo. Ele pegou uma herança, foi viver longe e acabou a herança. Teve que voltar. Só que o pai era misericordioso e abençoou ele novamente e deu para ele, restituiu tudo que ele havia perdido. Mas legado não. Legado é aquilo que perpetua, que você leva e passa de geração para geração. E eu quero declarar e profetizar que essa igreja deixará um legado muito tremendo para as próximas gerações. Vocês creem nisso? Amém? E Ezequias, então, quando foi confrontado por Isaías, ele disse: boa é essa palavra, haverá paz nos meus dias. Só que aconteceu totalmente o contrário, né? Veio o rei Nabucodonosor e sitiou a cidade, destruiu tudo, levou cativo o povo. Só que Ezequias não se arrepende e nem intercede como antes, porque é aquele rei que eu falei, que orou e o Senhor mudou, mas ele não se arrependeu, pelo contrário, ele estava conformado. E isso revela um coração que aceita a paz pessoal, mesmo que haja dor futura. Então, às vezes, as pessoas elas querem ter a paz pessoal, mas estão ali em dor profunda por coisas que ela abriu porta e pode trazer consequências terríveis para a vida dela. Então, como líderes, queridos, nós precisamos preparar a próxima geração para que eles não venham se tornar eunucos. Amém? E eu declaro e profetizo isso nessa igreja hoje. Que os nossos jovens,
eles não serão eunucos. Pelo contrário, eles serão frutíferos. Se cumprirá a palavra do Senhor. Amém? Que nossos filhos serão como um rebento de oliveira em volta da nossa mesa. Serão pessoas frutíferas. Darão frutos. Terão uma geração imensa. Amém? Quem crê nisso? Amém. Fique de pé, queridos. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Essa palavra para a gente fechar aqui. A tua paz pessoal não pode ser mais importante que o bem espiritual da tua família.